Bom dia, queridos. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março. O título da lição: Confie em Deus, não em seus recursos. Nós vimos lá na introdução de sábado que alguns passos concretos, fundamentados em princípios bíblicos, seriam analisados durante essa semana. Vimos ontem colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, confiar em Deus sempre, nunca em nossos recursos. E o texto proposto para a nossa meditação, 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 1 ao 14. Os queridos irão fazer a leitura, obviamente, em casa, mas vamos ver aqui o contexto. Davi, o texto diz claramente que ele foi incitado pelo inimigo, tentado pelo inimigo a fazer o censo do povo, do exército. Ou seja, o mesmo Davi que venceu Golias com apenas umas pedrinhas e uma funda, aquele jovem que derrotou um leão e um urso para proteger as ovelhas, que colocava em Deus toda a sua confiança, ele era a sua força, o mesmo Davi que escreveu lá no Salmo 33, no verso 16 e 17, um texto que diz assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Esse Davi, que entendia que a força e a vitória só vinham de Deus, agora resolveu fazer um recenseamento do seu exército. Isso iria repercutir muito mal para o povo que estava à sua volta. As nações à sua volta entendiam que o poder de Israel estava em Deus. Mas agora, com essa atitude, os demais povos iriam perceber que a confiança do rei de Israel estava depositada no seu exército e não em sua força. Há uma citação no livro Patriarcas e Profetas, que eu selecionei aqui, diz o que motivou Davi a fazer o censo. Diz assim, Patriarcas e Profetas, na página 552. Foram o orgulho e a ambição que motivaram esse ato do rei. A prosperidade de Israel sob o governo de Davi fora devida à bênção de Deus, em vez de atribuível à habilidade do rei ou à força dos seus exércitos. Mas o aumento dos recursos militares do reino daria às nações circunvizinhas a impressão de que a confiança de Israel estava em seus exércitos e não no poder de Jeová. Veja a repercussão terrível que essa atitude de Davi iria ocasionar nas nações circunvizinhas. E Deus não se agradou disso. Deus é o Deus da vitória. E nós devemos confiar nele, porque sempre iremos vencer se Deus estiver à frente. Gideão teve essa experiência. Quando ele foi levantado, lá no livro de Juízes, no capítulo 7, levantado por Deus para derrotar os midianitas, ele tinha à sua disposição 32 mil homens de combate. Mas Deus falou claramente para Gideão, um texto que nós encontramos aqui no livro de Juízes, que eu vou ler para vocês aqui. Livro de Juízes, no capítulo 7, no verso 2, vou pegar aqui para vocês, que é super importante. Olha o conselho de Deus para Gideão, que estava pronto para combater os midianitas. No capítulo 7, no verso 2, se não me engano, está aqui, 7, verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Por isso Deus falou: dispensa aí, Gideão. Quem for tímido e covarde pode voltar. Tímido e medroso, 22 voltaram. Sobraram ainda 10 mil, é muita gente. Quem passar pelo rio, indo para o combate e beber água como um cão, pegar com a mão e beber e continuar prosseguindo para o combate, esse está preparado. E só 300. Foram com Gideão e a vitória foi maravilhosa, com 300 homens, poderia ter sido com um, poderia ter sido com nenhum, porque com Deus não há derrotas. E a lição que nós temos para extrair nessa manhã é: confiemos em Deus, sempre. Devemos fazer provisão para o futuro, devemos usar o tempo presente para acertar as contas com Deus, saldar as dívidas e ser generosos segundo o que nos foi dado. Nas palavras do antigo hino, se alguma vez precisamos do Senhor antes, com certeza precisamos dele agora. Temos que encontrar o equilíbrio. E se Deus for colocado com a nossa confiança, estaremos sempre seguros e estaremos sempre com o caminho da vitória. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia para todos vocês.